Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65 99638 9808. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Frente a Frente Podcast. Você que nos acompanha sabe que é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 17h30, com assuntos importantes para a sociedade luverdense, para nossa cidade, nosso estado e, é claro, para o nosso país. Eu e Ronaldo Ribeiro trazemos aqui convidados especiais que com certeza enriquecem muito mais o seu conhecimento em vários segmentos da sociedade. Se você não é inscrito no canal, quero pedir gentilmente que você se inscreva no canal, compartilhe essa live, esse episódio com quem você quiser. Deixe sua opinião, seu comentário, sua crítica, isso é muito importante e faz com que o nosso canal cresça e possa levar a informação, conteúdo de qualidade para você. Estamos com duas convidadas mais que especiais, assuntos importantíssimos, e você fique até o final, que vai enriquecer muito o seu conhecimento e saber de assuntos importantes para a nossa sociedade. Mais uma vez eu tenho o prazer de dividir a bancada com o Ronaldo Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, Ronaldo. Muito obrigado. Gratidão por você também mais uma vez estar aqui frente a frente conosco, e hoje nós temos, como o Gercísio falou, duas pessoas muito especiais. Frente a frente hoje temos Ideiva e Janice. Sejam muito bem-vindas para esse bate-papo bem descontraído, esse bate-papo de informações, e é uma alegria enorme receber vocês aqui. E tenho certeza que o episódio vai ser muito engrandecedor, conteúdos muito importantes para a sociedade. Mas antes de nós entrarmos na parte de, vamos falar assim, de conteúdo e de informações, e Dave e Janice, se é que alguém ainda não conhece as duas, que eu duvido, né? Mas é importante sempre no início uma apresentação. Por favor, fiquem à vontade para fazer a apresentação. Quem é a Ideiva, quem é a Janice, por favor. Começamos com a primeira dama, Janice. É um prazer de você aqui, Janice. O prazer é meu. Eu sou Janice Vaz Ribeiro. Nesse momento estou como secretária de Assistência Social e Habitação e primeira dama do município, né? E viemos para Lucas do Rio Verde em 87, então já fazem 36 anos, né? Então a gente começou assim, pouquinho após as primeiras pessoas estarem vindo para cá, mas eu acredito que os principais acontecimentos aqui a gente estava por perto, tivemos a oportunidade de ver o nosso município crescer, e hoje a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente já vivenciou aqui. E felizmente nós somos daqueles que tivemos a ousadia de ficar, porque o início não foi fácil. Eu acredito que não foi fácil para ninguém. Então aqui a gente passou dificuldade de não ter energia, de não ter uma cidade organizada como é hoje, de a gente sentir muita falta da família, que era tudo muito distante, né? Mas o tempo passou, a gente aguentou, repouso, a gente está aqui hoje. E eu acredito que só gratidão. Gratidão por tudo que a gente vivenciou. Aqui nós construímos a nossa família. Eu e Miguel casamos em 86, setembro de 86, em Pato Branco. Então já em fevereiro de 87 nós viemos para cá. Então nós ficamos poucos meses no sul, né? E já enfrentamos o Mato Grosso. Nós tínhamos um senhor que morava em Sorriso e dizia sempre para nós que nós não deveríamos permanecer no Paraná, porque nós já tinha praticamente tudo, que nós deveríamos sim vir para o Mato Grosso para tentar uma vida melhor, né? E é interessante falar que quando a gente chegou aqui, a gente dizia, não, a gente vai ficar uns 5 anos, né? A gente vai fazer um pé de meio, a gente vai tentar, né, uma vida melhor. E a gente fez estar aqui até hoje. Passaram os 5 anos, o que acontece? Você retorna para a tua cidade e você vê que não é mais a mesma coisa. Os amigos foram embora, né, as pessoas com quem você costumava conviver, e sobrou a família. E a família está lá, parte dela até hoje. Então a gente retorna para lá, mas simplesmente para visitar os familiares, né, que a gente já entendeu que agora a nossa vida é aqui. Então
Então, construímos nossa família aqui, temos 2 filhos, hoje 4 netos, 2 noras. E, felizmente, como eu disse, a vida está boa aqui. Hoje nós estamos à frente do poder público, né? E eu estou ajudando o Miguel, digamos assim, na Secretaria de Assistência Social, que também é uma secretaria com... Olha, eu digo assim, todos os dias tem coisas novas para a gente aprender, são desafios, né, diários. Mas é uma coisa que eu gosto, eu sou professora de formação, né, fiz pedagogia aqui no Mato Grosso já. E na escola mesmo eu sempre me envolvi com projetos. Então o que eu faço hoje não é muito diferente do que eu já fazia. Claro que as regras são outras, é um pouco diferente, né? Mas assim, quando você gosta daquilo que tu faz, a coisa não se torna pesada, ela é uma satisfação, né? E eu gosto muito daquilo que eu faço. Sim, com certeza. Dei, um prazeraço ter você aqui, né? Minha amiga sempre acompanha aí seus trabalhos da Câmara de Vereadores. Prazer ter você aqui, seja bem-vindo no programa de seu também. Prazer é meu. Obrigada pelo convite, Ronaldo Exercício. É uma surpresa também esse convite. E seguir aí o que a Janice falou, então eu sou a Ideiva, tenho 50 anos, hoje eu completo 30 anos de casada e sou mãe, né? Tenho o Murilo, de 27 anos, engenheiro mecânico, que mora em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Tenho a Maria Alice, que faz medicina em Caxias do Sul, e eu e o Paulo aqui. E acredito que fui professora, quando eu vim para cá, né, fiz direito, comecei a trabalhar aqui, a minha vida profissional aqui começou como dependente químico, uma área que totalmente diferente daquilo que eu fazia no Rio Grande do Sul. E acredito que eu, assim como a Janice, como 90%, se não 100% dos habitantes aqui, viemos em busca de novas oportunidades, em busca de melhores oportunidades, né? Acredito que ninguém sai do lugar de onde está se está muito bem, plenamente bem, né? Então a gente vai em busca de novas oportunidades e foi o que a gente encontrou aqui. E como a Janice falou, a família ficou no Sul, mas hoje é só para visita mesmo, porque parece que a gente não se encaixa mais no lugar de onde a gente saiu. A gente volta, tem as amizades, tem os irmãos, parentes, mas não há mais aquele encaixe diário que a gente tinha no convívio lá. Porque Deus nos conduz, né? Acredito que sempre para o melhor caminho. E o melhor caminho foi aqui. Um lugar que a gente nunca imaginava, porque a gente tinha o Mato Grosso como um lugar muito distante, um lugar longe mesmo, assim, totalmente fora daquilo que a gente sonha, pensa, ou nem pensa, nem sonha. E apareceu uma oportunidade, eu lembro que na época apareceu, a gente estava passando dificuldade, né? O Paulo tinha falido na empresa e passando realmente dificuldades. E a gente foi jantar nos amigos e num Fantástico, deu uma propaganda aqui do Lucas do Rio Verde. Aí os nossos amigos falaram, olha a oportunidade. Eu falei, cara, capaz. É muito longe para mim. Isso é uma coisa que não cabe, né? Imagina morar longe da mãe, né? Da família, daquilo que tu tem ali como base, né? Como firmeza. E logo depois as coisas foram se encaixando. O Paulo recebeu uma proposta onde ele fazia pós-graduação para vir para cá. E foi assim que começou. As coisas começaram a acontecer. Tanto que o Miguel foi uma das... Eu acho que a terceira pessoa aqui em Lucas do Rio Verde que nós conhecemos, porque ele fazia parte do grupo onde o Paulo veio trabalhar, que já era, né, já era universidade, na época era Univerde, e também trabalhou na EMA, que era a empresa mato-grossense de alimentos, que depois foi vendida a ideia para a Sadia, que depois na fusão virou BRF. Então a gente acompanhou esses, não os 30 e poucos anos na Janice, mas estamos aqui. O Paulo está aqui há 20, eu há 19, e tenho certeza que aqui foi a melhor opção que poderíamos ter na vida. Aqui criamos os filhos, aqui educamos, aqui nos fortalecemos enquanto família, porque quando a gente veio para cá éramos nós dois e os amigos que fomos fazendo aqui. E esses amigos se tornaram a nossa família, o nosso ponto, a nossa base, o nosso ponto forte. E é onde hoje a gente está e não pensa em mudar, né?
E hoje, cair aqui na vida política, né, estar vereadora, já tinha recebido o convite outras vezes, mas sempre aquela frase, não gosto de política, não quero me envolver. E como o gaúcho diz, né, dá um boi para não entrar e depois que está dentro, mesmo uma boiada faz sair, né? A gente aprende a gostar. E uma frase que a Janice falou que eu sigo, que não é muito diferente do que eu fazia enquanto coordenadora da comunidade terapêutica. Porque eu já tinha esse vínculo com as pessoas, já trabalhava em prol das famílias, já estava aqui, então, trabalhando e fazendo isso. E quando eu recebi o convite para me colocar à disposição, colocar o nome à disposição para sair candidata a vereadora, que eu cheguei em casa e falei, olha, recebi tal convite e acho que agora é o momento. Quem me convidou foi o Miguel, e eu falei para Miguel, ficou louco, né? Sou metida, bocuda, falo palavrão, briguenta. Como é que eu vou estar no meio político, né? Não, né? Aí o Miguel usou uma frase que para mim marcou muito. E daí ele me falou, tu tem uma família, né, constituída, tá tudo bem, tudo certo, filhos andando, crescidos, tá na hora de você contribuir com a sociedade. E essa foi a chave, né, para tudo. Foi o que eu cheguei em casa e falei para os filhos, falei para o Paulo, porque a primeira aprovação a gente tem que ter é da família, para ter esse apoio, porque a vida política nos exige muita ausência, né, daqueles que mais a gente ama, e se a gente não tiver esse apoio, né, esse apoio diário, né, às vezes que a gente precisa até um empurrão, e graças a Deus o Paulo faz isso comigo, as crianças, né, adultos hoje, fazem isso comigo, a gente não tem essa sustentabilidade para conseguir manter o ritmo de trabalho, né, as faltas que de repente causam. Então, cheguei em casa e falei isso, olha, Miguel falou isso e eu acho que está na hora, né? O que vocês acham? Aí o Murilo me disse, mãe, não é nada muito diferente do que tu já faz. Tu já está nisso, só vai mudar o nome. Mas é diferente do que tu faz? É diferente do que tu vive o dia a dia, de segunda a segunda? Não. Então, isso foi uma das coisas que me moveu, que me motivou e que me motiva todos os dias. Né? Uma das coisas que eu vivo todo dia e acordo e penso e peço que Deus me torne uma pessoa melhor a cada dia. E falo para todos os meus eleitores ou não, me ajudem a ser uma excelente vereadora. Porque eu sozinha não sei ir. A gente precisa de ideias, a gente precisa de pessoas que nos deem força para ser cada vez melhor. E me corrijam naquilo que eu estiver fazendo errado. Na minha vida profissional. Na particular, eu vou. Cada um cuida da sua e deixa né? que a gente cuida de cada um. Isso, né? E o quão é engraçado, né? A gente escuta as histórias, eu acredito que de 99% dos entrevistados, nós tivemos há pouco Paulo Renato, que é um pouquinho diferente. Mas as histórias são muito parecidas dos luverdenses. Uns mais tempo, igual a Janice, a Ideiva, vou fazer 16 anos de Lucas do Rio Verde, só um parênteses. Eu acho que todo mundo lá no sul resolveu casar em setembro, né? Eu acho que passou o frio e resolveu. Que eu também casei dia 9 de setembro, faço 18 anos de casado, então acho que o setembro foi o mês escolhido aí para os casamentos. É patriota. Mas eu casei em maio. Aí, ó, você antecipou. Que ele casou no mês das noivas. É, né? isso então, aí. Ele foi mais romântico que nós, né? Nós, dia 20 de setembro também. Nem 20 de setembro. Nós, dia 9 de setembro. A Janice, porque eles eram muito apaixonados pelos gaúchos, daí resolveram casar. Fazer o dia do gaúcho. Que coisa boa. E o quão importante é essa conjuntura do que vocês falaram dessa apresentação. Eu tenho o privilégio de conhecer as duas, um pouquinho mais a Janice. Inclusive, estava pensando agora, quando você estava conversando, Janice, quando eu cheguei em Lucas do Rio Verde, eu morei mais de um mês na casa da Janice e do Miguel, que não tinha casa em Lucas do Rio Verde. Não tinha um quarto de hotel, não tinha casa, não tinha absolutamente um lugar.
Nós ficamos esperando uma casa ficar pronta e em construção para conseguir morar. E você pega hoje, inclusive, é uma das, vamos falar assim, das atribuições que você olha, Janice, porque você está hoje secretária de Assistente Social e Habitação. Duas coisas tão importantes, porque nós temos uma sociedade que não é igual. Sim. Então, uma assistência social é importantíssima, ainda mais no Brasil, onde as pessoas, muitas das vezes, contam com isso para sobreviver. Sim. Barra, habitação, e nós já falamos em alguns outros episódios, que é um dos pilares, talvez o principal pilar para ter um desenvolvimento econômico. Porque como que você desenvolve uma cidade se não tem trabalhadores, as pessoas onde morar? E dentro dessa história que você falou, que você, professora, diretora, alguns conhecem Janice como professora, outros como diretora, Janice, muito bem definida, a vida muito bem encaminhada. Como que foi esse desafio, já tendo uma atribuição muito grande de ser a primeira dama, acumular essa pasta, Janice? O que mais motivou você a dizer esse sim? Claro que é do convite do Miguel também. Sim. Então, eu lembro que em 2012, quando o Miguel, eu digo que ele foi de uma certa forma pressionado a ser vice, porque o próprio Otaviano, né, colocou, eu vou novamente ser candidata a prefeito desde que o meu vice seja o Miguel. Então foi uma situação complicada. A partir do sim do Miguel, aí eu tive que me fazer essa pergunta. E agora? Eu continuo na escola, porque algumas pessoas já tinham me procurado e dito para mim assim, agora você vai ter que assumir essa parte de liderança das mulheres. Mas eu liderava lá na escola, na minha sala de aula, na minha escola, digamos assim, mas eu nunca tinha nem pensado. Então eu conto sempre que caiu de paraquedas para nós a política. Nós nunca, não foi sonho nosso, a gente nunca imaginou que um dia eu fosse estar na política. E aí eu me fiz aquela pergunta e há algum tempo eu já vinha vendo que a educação estava ficando cada vez mais difícil. E eu sempre dizia, olha, que vem, eu não vou mais, eu vou sair da escola. Mas eu pensava, não, mas eu não posso sair, a escola precisa de mim. Então foi muito bom por esse lado que eu descobri que a escola continuou. Então a escola viveu sem a minha presença lá dentro. E eu decidi que eu ia ajudar o Miguel. Né? E a gente foi para as ruas, foi uma experiência, assim, eu digo hoje, gratificante. Naquele momento, o Otaviano tinha voltado também para cá. A gente começou, então, de casa em casa, bater de porta em porta. Tanto é que o nosso grupo de mulheres, né, se fortaleceu ali também naquele momento. Porque todo mundo abraçou a causa juntos, fomos para a rua. E eu pensava, nossa, eu vou dar conta disso? É claro que vai, né? Tu gosta do que tu faz. Então, a partir dali, eu assumi a Secretaria de Assistência Social. Na época, o Otaviano me chamou, né, e me ofereceu. Eu falei, olha, chegou a oportunidade de mudar, sair um pouco da escola, como eu disse no início, não tão diferente. Tem projetos, né, que tem ações que a gente precisa desenvolver em prol da sociedade, né. E hoje eu me sinto bem, porque eu tenho uma equipe muito bacana, e quando se trata principalmente de habitação, que a gente vê que as pessoas estão vindo para cá, que muitos têm vontade de permanecer aqui, mas um grande desafio é a moradia. Porque o nosso aluguel, nós sabemos que é caro, então o salário, às vezes, ele não é muito razoável, assim, muito bom. E as pessoas chegam para mim e dizem, ou eu pago o aluguel, ou eu sustento a minha família. Então, é muito triste isso. Então, infelizmente, também agora, como a gente está nessa segunda campanha, terceira, na verdade, mas agora a última campanha, nas ruas, a ideia vai prova disso, nós escutávamos muitas pessoas falando da habitação. Eu acho que foi uma bandeira que o Miguel te ensinou. Se a gente conseguir entrar na prefeitura, se der tudo certo, nós vamos lutar por habitação. E estamos fazendo isso. Eu acho que já conseguimos entregar as 350 que estavam paradas quando nós assumimos, né? Tem agora que aqui o condomínio que são 1.536 unidades habitacionais, que está ainda agora, que foi aprovado os primeiros 192 cadastros, né?
Mas a gente continua, nós temos mais 50 casas do governo, do estado, que eles chamam de custo zero, onde são para as famílias realmente pobres, paupérrimas, vamos dizer assim, que não têm a condição de ter uma casa própria. Eu acho que nós temos outras oportunidades. Na última vinda do nosso governador para cá, o prefeito aproveitou naquele momento que ele já liberou mais de 1.500. Então, eu acredito que até o final do mandato a gente vai conseguir avançar um pouco daquilo que a gente tinha se comprometido lá atrás. Então, desse que eu disse que foi o paraquedas da minha vida, eu consegui mudar da escola para assistência social e habitação. Mas hoje eu posso dizer com toda certeza que eu me encontro, porque eu me satisfaço saber que eu posso conversar com as pessoas, eu consigo chegar mais próximo daqueles que mais precisam, e diante das ações, até pela própria prefeitura, a gente consegue amenizar a dor do outro. E diante disso também que nós, mulheres, nós temos um grupo, não sei se já posso falar agora desse grupo, mas gostaria. Claro. Nós, o ano retrasado, a APAE mandou para mim uma lista de crianças que precisavam de cadeiras de rodas. E aí o Estado, a gente solicitava para o Estado, nós, no caso, a saúde, mas isso demora 2, 3, 5, 10 anos. De repente, quando chega a cadeira, a criança não vai mais, já cresceu, são outras medidas, e a gente não sabia como amenizar. Eu falei, olha, vamos fazer alguma coisa. Naquele momento, a vereadora Sandra estava na prefeitura e disse, você me ajuda, vamos pedir ajuda para a IDEG e para outras pessoas, e vamos chegar até os empresários e vamos pedir ajuda. Eram 4 cadeiras naquele momento. Eu sei dizer que nós fomos atrás. Nós tivemos a ajuda da Nádia, da BDE, que foi uma pessoa fantástica, que nos ajudou a arrecadar esse dinheiro, compramos as primeiras cadeiras. Mas logo após chegou uma lista com 10, 12, 15 cadeiras. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Nós vamos estar uma cadeira simples, né? Exatamente. Não é simples, não. Uma simples cadeira de rodas, que dá para comprar em qualquer lugar, né? Dá para dizer, vamos comprar, guardar e vai... Não, é porque ela custa 1.000, 1.500, 2.000, mas essas não, cadeiras adaptadas para cada tipo de cadeiras, né? 5, 6, 4, dependendo da criança. E eu pensando na minha mesa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Está toda hora batendo e chega uma hora que o empresário também se cansa, porque é muita coisa para ajudar. Aí, até é engraçado falar, eu chamei a minha assessora e falei, Débora, eu tive uma ideia, vamos criar um grupo de mulheres, onde cada uma deposita R$100 por mês, e se a gente tiver um grupo de 100 mulheres, já der 10 mil, a gente vai conseguir comprar umas 2 cadeiras por mês, a conta que eu fiz ali, uma conta de padeiro naquele... Conta bem básica. Ela disse, moça, eu acho ótima ideia. Nesse momento, novamente, eu acho que é uma coisa engraçada, eu olhei para o corredor, a vereadora Sandra estava passando no corredor, eu sabia, vem aqui, vou tocar uma ideia contigo, vamos ver o que você vai me dizer. Ela disse, nossa, achei fantástica a ideia. Desde que nós fizemos, digamos, o meu grupo, que aí Dave mais 13 mulheres, nós somos em 15, todas concordaram. E aí, cada uma de nós, eu e Dave, cada uma, fomos chamando mais e mais mulheres. E aí, nós criamos esse grupo. A doutora Noeli, que é a esposa do Márcio, e a Kelly Pires, é toda a documentação. A gente criou a parte jurídica, essa associação que se chama... É uma associação. Uma associação, que escolhemos o nome. Até foi nossa amiga Beatriz, né? Nós todos, elas por elas não, elas por todos. Porque é um grupo que tem a intenção de ajudar a sociedade. Independente de quem seja, né? Independente da pessoa que estiver. E o que nós conseguimos? Nós conseguimos zerar a fila da PAI. Nós entregamos todas as cadeiras de rodas. Então, assim, nós temos tudo registrado. Hoje a presidente é a Tânia Vendrusco, nossa amiga também. Nós somos mais ou menos hoje 100 mulheres. Então, é mais ou menos a conta que nós fizemos lá atrás. E assim, aquilo que a Ideiva disse, então, eu encontro alguém diferente, eu convido para participar do grupo. A Ideiva encontra alguém, convida para participar. E assim a gente vai conseguindo realizar aqueles problemas que não tem recurso na prefeitura. Então, a gente sempre diz que o poder público não consegue alcançar a todos. As pessoas dizem é direito, sim, o direito é de todos, mas não alcança a todos. Então, nós aqui fora, as vereadoras, o pessoal da assistência social, as secretárias, nós temos que correr atrás e fazer essas ações, como eu acabei de falar, que vêm de encontro à necessidade da sociedade e aos poucos a gente ir ajudando as pessoas. Então, assim, ter aceito esse convite me fez muito bem. E agora, quando nós, né, em 2020, que nós iniciamos, 21, o Miguel fez essa pergunta para mim.
Você quer ficar só como primeira-dama ou você quer assumir novamente a secretaria? E eu respondi, eu não sei ficar tirando fotos, saindo só junto com o prefeito. Eu não gosto disso, eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de ajudar a lá. Por isso que eu assumi a secretaria, não me arrependo. Então, eu repito, eu gosto daquilo que eu faço, né? Eu gosto de estar sempre em contato com as pessoas, a saber assim, o que cada um sente, o que pensa, o que eu, enquanto ser humano, posso ajudar. Então, isso me faz muito bem. E para as pessoas que estão nos assistindo falando sobre essa associação, como que funciona assim? A pessoa ganha cadeira de roda, é um empréstimo dessa cadeira de roda? Ganha, é doação. São pessoas cadastradas, tem alguém que faz um cadastro certinho? Nós mesmos, né? A gente fica sabendo, né? A gente fica sabendo. A gente se reúne, a gente faz uma reunião, existe uma diretoria. Certo. Então, a diretoria, ela se reúne uma vez por mês e aí vem as demandas. Aí daí vai conhecer alguém lá do bairro que precisa tal coisa, a Janice conheceu outra, a Sandra conheceu outra. Então, a gente coloca na pauta e esse mês nós conseguimos atingir essas famílias, ajudar essas pessoas. Então, mais ou menos assim que acontece. E sem contar assim, que não são só cadeiras e rodas. Por exemplo, andadores adaptados para criança paralisada cerebral, órteses. Hoje nós estamos também, o grupo também ajuda mulheres vítimas de violência, né? Passagem, coisas que a gente não divulga. Sim. Mas que tem um trabalho muito bonito. Eu lembro que uma das frases foi que a Janice, quando reuniu as meninas, né? Quando nos reuniu, falou, quem de vocês não pode doar R$100 por mês? Para quem impacta no final do mês. Para quem impacta no final do mês. R$100. Então, posso. Então, essa junção vai trazer algo muito impactante na vida de muitas pessoas. Não é uma de nós que faz, somos todas juntas, que juntas dão uma grande ação. E é isso que a gente vê que é a necessidade do município, né? Que o Janice falou, onde a mão do município não chega, né? Onde a mão do poder público, a gente sabe que todos têm direito, a gente sabe que todos nós pagamos impostos, né? Do mais pobre ao mais rico, pagamos impostos de alguma forma, né? Seja através da alimentação, da água, da luz, pagamos. Mas tem aquelas pessoas que precisam mais. E quando mesmo falando nisso e juntando com política pública, né? A função maior nossa é trabalhar em cima de política pública, que só entende e sabe a importância de uma política pública quem precisa. Exatamente. Quem não precisa não sabe o que é, não se interessa, não me toca. Mas quando a gente está no dia a dia, que a gente está envolvida e a gente vê que tem muitas pessoas que sofrem, e que sofrem muito, né? É o que nós podemos ir fazendo aos poucos para fazer a diferença. Então é essa visão que o grupo, né, Elas por Todos, que acredito que hoje eu quero voltar um pouquinho lá atrás, quando a Janice falou do não se ver na política. A Janice não sabe, mas numa das nossas viagens de estudo do curso de Direito, o Miguel foi meu colega de Direito, a gente estava no Mercado Público de Porto Alegre, a turma, o professor Guilherme Ribeiro, o Miguel, e nós falamos para o Miguel. O professor Guilherme disse, Miguel, nós ainda vamos ter prefeito. Ele falou, capaz? Não, né? Tem minhas coisas para fazer e tal. E a gente falando, né? Porque a gente conhecia ele, eu conhecia do Miguel profissional, enquanto o Paulo trabalhava com eles, né? Já conhecia a Janice é uma das primeiras pessoas que eu acabei conhecendo aqui por conta dos filhos, né? Das crianças virem estudar na escola. Então, a Janice é uma das pessoas que eu mais admiro aqui no nosso município. Não preciso puxar saco, porque a gente já é amigo o suficiente, então não preciso puxar saco, quer dizer, não vou falar isso para puxar o saco, né? Não preciso disso. Mas a Janice é uma das pessoas que eu mais admiro no nosso município, porque é uma pessoa que não precisaria se preocupar com isso. Não, simplesmente poderia viver com muitas pessoas que a gente conhece, no seu casulo, no seu mundinho, e é uma pessoa totalmente inquieta. Assim como era enquanto gestora da Escola 2000, é uma pessoa inquieta frente às dificuldades dos outros. E isso é o que move, isso é o que nos move quando a gente tem alguém que a gente pode se espelhar. E a Janice tem esse coração bom que contagia
que faz a diferença realmente nos lugares. E a gente já era amiga, já era conhecida de festas de aniversário, tá? Desde muito antes, né? Logo que eu cheguei aqui. E depois da política de 2012, parece que teve um imã, assim, que a gente juntou muito mais. E então a gente é conhecida há 19 anos, mas uma das coisas que nos uniu e que faz ter esse elo, que eu acho que é muito forte, é essa visão por aquelas pessoas que precisam. Eu acho que é importante, só para complementar o que ele falou, que nós temos uma sociedade participativa aqui. Demais. A prova disso é que quando a gente faz campanhas em qualquer... Nossa, agora a gente acabou de falar, o MEC está vendo a campanha do Dia Feliz, e nós nos surpreendemos, porque a nossa meta de início era 3 mil lanches. Aí a mulher, ao ir para casa, ela disse, mas para vocês eu vou deixar 4 mil, porque eu acho que vocês dão como de vender. Nós somos, nossa, mas assim, de uma hora para outra, 1.000 lanches a mais, nós acabamos nos vendendo 4.200. E isso, porque não tinha mais ingresso para vender. Na hora da entrega, as pessoas estavam... É isso aí, eu ouvi isso, mas não tem. Não tem. As pessoas estavam lá pedindo que queriam mais. Isso, então eu acho que a gente veio numa época para cá, onde nós não tínhamos familiares, o nosso vizinho era o parente mais próximo. Então a gente aprendeu assim, um ajudando o outro. E Lucas continua assim, isso é um orgulho para nós, que tudo aquilo que a gente faz, as pessoas abraçam a causa. E aproveita também, dizer para as mulheres do Verdenses que o nosso grupo é aberto, elas por isso, eu ia perguntar isso, se elas querem se associar, como é que funciona? Não tem vontade. É só ligar para nós, passar o contato, né? No primeiro mês a gente já coloca a pessoa junto lá para começar a debitar os R$100, né, mensais. E aí, com a ajuda de todas as mulheres em Verdense, a gente vai poder fazer muito mais na nossa sociedade. Então está aberto o convite. Então fica aí o convite para todas as mulheres do Verdenses aí que se interessarem. Nós pegamos o contato aqui, deixamos aqui embaixo na descrição e vocês fiquem à vontade para se associar. Eu sei que você tá doidinho para fazer pergunta aí, já tem um monte de anotação, mas nós vamos para o intervalo. Então vamos para o Vamos intervalo. apoiar os nossos patrocinadores do The Store aqui, Casa de Carnes Bom Gosto. Vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Então estamos voltando aqui, mais uma vez queremos agradecer você pela audiência, por estar aqui conosco e vamos continuar falando um pouquinho com Ideiva e Janice. Ideiva, você já deu uma pitadinha aí da tua história, de como que você entrou na política. Vamos mais a fundo um pouquinho. Nós estamos num município intitulado Cidade de Oportunidades. E eu realmente acredito, eu sou prova viva que é. E cada dia cresce mais. Eu gosto de estudar muito sobre desenvolvimento, sobre PIB. Inclusive hoje estávamos discutindo numa reunião sobre o PIB e eu comentei, eu falei, tá bom, só que vocês precisam entender que nós estamos, eu não gosto muito da palavra bolha, porque parece ser ruim. Eu falei, nós estamos num paralelo. Se nós pegarmos o crescimento de Lucas do Rio Verde, é absurdo, não se compara com o Brasil, que na média não cresce nem 3% ao ano. Lucas do Rio Verde é absurdamente mais veloz e mais prático e audaz. Minha pergunta é, diante dessa situação de tantas oportunidades, como você, entre aspas, legalizar para que não seja de qualquer jeito ou como qualquer um
quer fazer, do meu jeito é melhor, no exercício cada um vai querer o seu jeitinho. E ao mesmo tempo isso não freia esse desenvolvimento, que é delicado. Muito. Acredito que quem veio para cá veio com essa intenção de transformar a sua vida. Então, quando a gente chega aqui e a gente quer transformar o lugar onde a gente está. E acredito que Lucas tem esse diferencial e esse crescimento justamente por isso. Porque quem vem para cá quer fazer o diferente. Porque o igual a gente tinha onde a gente estava. Então, quando a gente muda, a gente quer o diferente. E a gente sabe que para ter o diferente a gente precisa se colocar à disposição, aprender, trabalhar e trabalhar muito. E a gente trabalha muito aqui. Acredito que esse seja um dos grandes expoentes de Lucas do Rio Verde, né? São pessoas que realmente são visionárias. E diante disso eu vejo que para isso tem que ter um executivo, alguém à frente que tenha essa visão de crescimento para nos estimular a levar isso adiante. E que nós não podemos trabalhar no igual. Nós precisamos sempre trabalhar com a visão, né, como a Ema, né, olhando para frente com esses lábios. E estar no legislativo hoje e procurar acompanhar todo esse desenvolvimento e com crescimento, né, inclusive no PIB, seja no crescimento das pessoas, que é o que faz com que esse PIB cresça, né? É uma coisa envolvendo a outra. Nós temos um executivo que tem essa visão e que nos manda projetos nesse patamar. Então acaba ficando meio fácil para hoje nós estarmos como legisladores, porque acompanhar e ver as necessidades do que nós realmente que o município precisa, ter a ideia da inovação, né? Essa parte do IPC, mas estar dentro e estar focado no que realmente nós precisamos. Além da comparação com outros lugares, nós temos aqui, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura, né, os procuradores que nos acompanham o tempo inteiro. E cabe nós também, vereadores, a estar ligado naquilo que acontece. Nós estarmos acompanhando esse crescimento com desenvolvimento e para isso a gente precisa estar por dentro de tudo que acontece ao nosso redor. Com estudo, faço parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara, que é a comissão que vem todos os projetos, a partir dessa comissão que vai para as outras. Então a gente precisa estar muito ligado, não só na parte legal, mas na parte moral também. E que eu tenho isso como uma, né, grande meta, né? Eu encerrei o meu curso de Direito, meu TC, com a frase, né, que de que a justiça e o direito entrarem em conflito, a gente tem que lutar pela justiça. E tenho isso como meta na hora de aprovar ou na hora de pedir vistas, na hora de entender um projeto que vem do executivo, ou mesmo os nossos que vão para do legislativo para o executivo. Porque quando a gente aprova um projeto, a gente está mexendo na vida de milhares de pessoas. Cada projeto que a gente aprova ou cada estudo que a gente faz, a gente tem que ter em mente isso. O que isso legalmente traz de bom para a nossa sociedade. Então esse para mim a parte mais importante do nosso trabalho enquanto vereador, é essa justiça moral, essa justiça legal, que às vezes alguém pode dizer, mas isso legalmente pode, moralmente pode. E graças a Deus nós temos um executivo que tem essa visão de trazer todo esse crescimento, esse desenvolvimento, procurando junto manter uma justiça social, procurando ter o mínimo de desequilíbrio social na nossa sociedade, que acredito que é isso que faz o nosso município ser tão pujante, ser tão visto com grandes olhos por todo o Brasil, né? Visto fora do Brasil como um lugar diferenciado, que acredita porque tem pessoas que trabalham de forma diferenciada aqui.
Eu vejo vamos falar assim, essa sinergia, esse sincronismo entre o legislativo e o executivo, que muitas das vezes pode barrar o crescimento, o desenvolvimento da sociedade. Igual você falou, os projetos também da Janice, né? Mas o que isso vai ter de impacto para a população? E eu falo, é o meu sentimento, eu falo assim, a grande maioria dos projetos, se não todos os projetos, são vistos como que a população vai se beneficiar disso. Não como eu faço política, porque daqui uns dias eu tô aqui de novo pedindo foto. Que é um diferencial de Lucas. Porque não são... as pessoas que estão lá não estão como profissão. É igual você falou. Você foi provocada para servir, e eu acho que essa é a missão de todo ser humano. O dia que o ser humano descobrir para que ele nasceu na vida, e ele nasceu para servir o outro, ponto. Claro que sempre fazendo o que é certo, com justiça, com parcimônia, com tudo. E só para te ter uma ideia, não tem hoje nenhum projeto que esteja parado dentro da Câmara de Vereadores sem passar por uma comissão. Os projetos que chegaram hoje, né, que chegaram, na verdade, na quinta ou sexta-feira, do Executivo para a Câmara de Vereadores, hoje já foram para leitura na sessão, amanhã de manhã já passa pelas comissões, até sexta-feira, vai ter parecer, vai ter ou alguma emenda, aquilo que precisa ser feito, e daí volta para o Executivo executar. Então não tem nada parado. Isso mostra trabalho, isso mostra dedicação, isso mostra estudo. E eu, de sexta-feira, quando a gente pega a pauta, eu tenho por capricho, eu sento, eu estudo, quem me acompanha sabe, eu faço lá a anotação, na segunda-feira, quando eu vou ler o projeto que nós estamos, que está para leitura, eu explico o que é, porque eu estudei, eu pesquisei o que é a lei. Precisava isso? Quem sabe não, está nem escrito, eu só leio. Mas eu preciso entender. Eu preciso saber o que amanhã de manhã, na reunião de comissões, nós vamos discutir. E eu tenho isso como compromisso. Eu sou funcionária da população luverdense. Eu presto contas à população luverdense, né? Eu não bato ponto lá porque vereador não bate ponto, mas aqui eu bato ponto. Aqui eu tenho esse compromisso. Uma coisa importante que você falou, e talvez a população, ou a grande maioria, deve entender, mas para quem não entende, vereadora, não trabalha só no dia de sessão, né? Não. Trabalha e muito. Do jeito que secretários e secretários não trabalham enquanto o horário, o atendimento ao público não tem. Tanto é que a gente vê vocês... de noite, final de semana, um dia tá lá no esporte, outro tá lá na cultura, o outro tá quando não tá, um pouquinho em cada momento. Inclusive, nesse momento que nós estamos gravando, a Janice já tem outro compromisso daqui a pouquinho. E é justamente por essa questão do pessoas que fazem porque tem o compromisso com a população. Que era muito fácil falar, gente, olha aqui, eu cumpri a agenda, tá tudo certo. Mas esse algo a mais, esse pouco a mais na minha visão, e David Janice, o que faz de Lucas do Rio Verde diferente. É por você se preocupar e olhar o projeto e não quando tá lendo, mas o que será que é isso? Não, aquela hora não é hora de você se fazer pergunta, é hora de você dar resposta. É a preparação do que vem, a doação dessa entrega para justamente não se surpreender e fazer algo que tem que ser feito. Nós estávamos aqui falando com o Marcelo e o Renato, e eu não tenho dúvida disso, e eu também faço parte do Pacto da Inovação. Eu falei, eu tenho certeza que ninguém vai medir esforço para Lucas do Rio Verde ser referência, não só em Green Economy, como muitas outras coisas. Estava vendo agora há pouco o secretário Wellington e mais uma comitiva participando de um congresso, alguma coisa de tecnologia em São Paulo que eu vi, e
já não ficando só no nós temos vontade, como a gente vê em outros lugares. Porque vontade, e eu sempre falo, a maioria das pessoas sem querem. ação é nada. E quer, eu quero, tá bom, mas tu faz alguma coisa pelo que você quer? Não, então não adianta querer. E a gente já está bem evoluído nessa questão de normas, de legislação, inclusive para o Pacto Inovação, inclusive algo inédito no Brasil e que eu tenho certeza que vai ser case de estudo para muitos e muitos anos, para o pessoal ainda mais vir de fora copiar e falar, eu preciso copiar. E Lucas do Rio Verde, conhecendo do jeito que eu sei, vai chegar e falar assim, ó, tá aqui, ó, pode copiar. Fica à vontade porque nós queremos isso. E voltando, uma partezinha eu quero reforçar do nosso trabalho de vereador, né? Tem o portal da transparência. O vereador não bate ponto, mas nós temos que ter o compromisso de fazer o relatório mensal das nossas atividades. Então tá lá no portal da transparência, né? Eu procuro, por isso que eu tiro foto de tudo. É uma maneira de comprovar, de mostrar para as pessoas, mostrar para as pessoas o comprometimento de que eu estou falando que eu estava aqui e eu tenho a prova de que eu estou aqui, né? Para mim isso é lealdade com as pessoas e não é lealdade com quem me elegeu, né? Porque Lucas na época tinha 36 mil eleitores, eu fiz 1.508 votos, né? O Vlad fez 3 votos mais que eu. E eu hoje não posso trabalhar por 1.508 votos. Você tem que trabalhar por mais de 85 mil. Hoje, desde sempre, o meu compromisso foi trabalhar com toda a população, em prol da população, né? Primeiro, para não decepcionar quem votou em mim, né? E segundo, para as pessoas verem que estão bem representados, mesmo não terem me escolhido, mas eu não decepcionar. E acredito que essa é a visão da Janice, essa é a visão do Miguel. E quando a gente tem o medo, né? Eu acho que o medo sempre é uma coisa muito boa, porque quando a gente tem medo, a gente se prepara, seja para o que for, apresentar um trabalho, trabalhar, falar em público. Eu acho o medo é uma coisa muito boa para mim, é uma coisa muito positiva. E quando eu tenho medo de decepcionar, eu vou procurar sempre fazer o melhor. E esse é o foco. Mas é uma diferença, né? Quando você tem medo de não decepcionar, você vai lá e se prepara. Não se paralisa. Que é o que a maioria das pessoas... Não, mas eu tenho medo, por isso que eu não faço. Então não. Por isso que é bom e a gente vê como que anda as coisas. Não, eu tenho medo. Tá bom, então eu vou me preparar para ir mesmo com medo. Enfrentar o medo, exatamente. Muito bom, né, Gercísio? Bom, precisamos encerrar um pouquinho. Nós precisamos encerrar esse episódio. Quero agradecer, Ideiva, Janice, imensamente vocês. Foi muito engrandecedor para nós. Tenho certeza que para nossa audiência, para o nosso público, e já intimá-las a nós preparar uma outra data aí, né, Gercísio? E tem muita coisa para falar aí, ó, Gercísio. Você nem falou, você tá de castigo hoje, mas foi de grande valia. Gratidão mesmo. E Deiva, Janice, por favor, a mensagem final para o nosso público. Eu primeiro? Bom, eu tenho como lema amar e cuidar das pessoas. Esse foi o lema que eu escolhi na campanha e é o lema que eu carrego para a vida. E acho que quando a gente tem essa preocupação em amar e cuidar, a gente vai sempre procurar fazer o melhor. Seja na área que a gente estiver. Hoje eu estou como vereadora. Quem sabe amanhã não estarei. Mas em tudo, para cada um de nós, em tudo, em cada coisa que a gente for fazer, colocar isso primeiro. Quando a gente ama, a gente não julga. Quando a gente ama, a gente ajuda. Quando a gente ama, a gente respeita. E hoje nós estamos vivendo um mundo que perdeu um pouco isso. Para não dizer que perdeu muito isso. Então, para mim, o amar e cuidar das pessoas é uma coisa que todos nós, cada ser humano tem que ter em mente isso, né? Nascemos para servir. Daqui a um pouquinho nós vamos embora desse mundo e a preocupação é o que eu fiz de bom. Qual vai ser a história que as pessoas que os meus filhos, que as pessoas vão contar de quem foi a ideia. Eu tenho essa preocupação. Muito bom. Isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, levando um pouquinho de informação, né, para as pessoas. E eu gosto de trabalhar sempre como coletivo. Uma dificuldade que nós temos é de fazer as pessoas entenderem que hoje a assistência social é uma política pública
e fazer com que ela caminhe longe do assistencialismo. Nós queremos levar e empoderar as pessoas e mostrar para elas que elas podem sim andar com as próprias pernas. Eu acredito que esse é o nosso papel. Então eu fico todos os dias na prefeitura, manhã, tarde. Então a gente está disposto a conversar com as pessoas, ouvir a opinião, ouvir também ideias novas, né? Porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer mais e aquilo a gente não sabe o que fazer mais para chegar até aquela pessoa que mais precisa. Então estamos à disposição, porque há uma frase que o prefeito diz que nós não sabemos tudo e também nós não agradamos a todos, mas nós estamos aqui para dar o melhor de nós e chegar naquelas pessoas que realmente mais precisam aqui no nosso município. Bem, poxa, Ronaldo Externo, obrigado, Inês, obrigado, primeira dama, Janice, foi um prazer ter vocês aqui. Da minha parte, vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia e prometendo voltar no próximo episódio com vocês aí do outro lado, sempre nos dando o prestígio. Um abraço a todos. Gratidão mais uma vez por você, gratidão Gercísio por mais uma semana aí, né? Mais um podcast entregue, né? E gratidão a você, mais uma vez quero falar, se inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificação para você ser notificado de cada novo episódio. E de mensagem final quero deixar para vocês, como as duas falaram várias vezes nisso, eu vou deixar essa mensagem. Gostar do que você faz é importantíssimo na sua vida. Talvez você não esteja ainda fazendo o que você gosta. Então, goste daquilo que você faz para amanhã você fazer aquilo que você gosta. Uma extraordinária e abençoada semana. Até mais. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808.